O ano é 2026. Um novo capítulo na história militar está sendo escrito. Não com pólvora, não com explosivos, mas sim com feixes concentrados de pura energia. Estas são as armas de energia dirigida, ou Directed Energy Weapons, conhecidas como DEWs. Elas representam uma mudança fundamental na forma como as nações projetam poder e defendem sua soberania. O conceito já não está mais restrito aos romances de ficção científica ou fantasias do cinema. Agora é uma realidade tangível, sendo testada e implantada em navios de guerra, veículos blindados e bases aéreas ao redor do mundo. A era da guerra de energia chegou, silenciosa e veloz. Afinal, o que é uma arma de energia dirigida? Em termos simples, é um sistema que utiliza energia eletromagnética concentrada para danificar, interromper ou destruir um alvo. Em vez de um projétil físico, ela projeta energia. Essa energia pode assumir várias formas. Lasers de alta energia conseguem queimar aço. Micro-ondas de alta potência podem fritar eletrônicos sensíveis. Feixes de partículas, ainda mais teóricos por enquanto, visam perturbar a matéria em nível subatômico. A ideia não é nova. Suas raízes remontam ao início do século XX, com o especulativo raio da morte de Nikola Tesla e o lendário, talvez mítico, uso de espelhos por Arquimedes para incendiar navios romanos. Por décadas, esses conceitos permaneceram principalmente no papel. Eram limitados pelas enormes exigências de energia, distorção atmosférica e pelo tamanho dos equipamentos necessários. Durante a Guerra Fria, houve investimentos significativos, mas a tecnologia ainda era imatura. Os sistemas eram volumosos, ineficientes e pouco confiáveis para o campo de batalha. Mas o progresso não parou. Avanços em lasers de estado sólido, geração de energia e computação avançada mudaram o jogo. Os sonhos ambiciosos dos cientistas do passado estão se tornando as ferramentas pragmáticas dos soldados de hoje. Agora, em 13 de janeiro de 2026, o cenário é profundamente diferente. O que era teórico se tornou prático. Experimentos de laboratório evoluíram para protótipos testados em campo e, em alguns casos, sistemas operacionais. Essas armas já não são uma possibilidade distante, são uma realidade emergente, redefinindo doutrinas militares e cálculos estratégicos de Washington a Pequim. Este ensaio explora o estado dessa revolução. Ele investiga a tecnologia, os principais atores e as profundas implicações de um mundo onde a guerra pode acontecer na velocidade da luz. Bem-vindo à nova linha de frente. A atração das armas de energia dirigida é inegável. Ela vem de um conjunto de vantagens que as munições convencionais simplesmente não conseguem igualar. A principal delas é a velocidade. Um feixe de laser viaja na velocidade da luz. Não há tempo de deslocamento a calcular, nem necessidade de antecipar o alvo como nas armas tradicionais. Apontar e disparar se torna algo instantâneo. Isso torna as DEWs especialmente adequadas para enfrentar ameaças rápidas e ágeis, como drones, foguetes e mísseis hipersônicos. Onde um míssil convencional pode ser desviado, um feixe de energia não oferece escapatória. Só essa característica já promete revolucionar a defesa. Além da velocidade, existe a questão do custo. Um míssil interceptador moderno pode custar milhões de dólares por disparo. O custo por engajamento de uma arma a laser, depois que o sistema está instalado, é surpreendentemente baixo. Ele é medido em dezenas de dólares, basicamente o custo do diesel ou da eletricidade para alimentar o sistema. Isso cria o que os estrategistas chamam de relação de troca favorável. Uma nação pode se defender de enxames de drones baratos sem quebrar o orçamento. O carregador da arma também é teoricamente ilimitado, restrito apenas pelo fornecimento de energia. Enquanto houver combustível, há munição. No entanto, o caminho para implantar essas armas está cheio de desafios.
A física é implacável. Feixes de laser são afetados pela atmosfera. Chuva, neblina, poeira e fumaça podem absorver e dispersar a energia, reduzindo o alcance e a potência da arma. Esse fenômeno, chamado de atenuação atmosférica, é um grande obstáculo. Superá-lo exige mais potência ou óticas adaptativas sofisticadas para compensar a distorção. Além disso, esses sistemas exigem quantidades colossais de energia elétrica, criando desafios logísticos e de engenharia para navios, veículos ou aeronaves que os transportam. As limitações técnicas ainda são grandes em 2026. Enquanto lasers são excelentes contra alvos leves, como drones ou barcos pequenos, sua capacidade de destruir alvos blindados, como tanques ou bunkers fortificados, ainda é limitada. Eles precisam manter o feixe focado em um único ponto por vários segundos, um luxo raro em combate. Micro-ondas de alta potência não são destrutivas no sentido físico. Elas desativam eletrônicos, o que pode não ser suficiente para parar uma ameaça puramente cinética. Essas não são armas milagrosas. São ferramentas especializadas, com pontos fortes e fracos, que os planejadores militares ainda estão aprendendo a explorar. No centro da revolução das DWs está o laser de alta energia, ou HEL. Seu funcionamento é um verdadeiro espetáculo da física moderna, mas o princípio é direto. O sistema gera fótons, partículas de luz, e os excita a um estado de alta energia dentro de um meio de ganho, que pode ser um cristal sólido, um gás ou uma mistura química. Esses fótons energizados são então amplificados, refletindo entre espelhos até formarem um feixe coerente e altamente concentrado. Esse feixe é direcionado por uma série de ópticas, lentes e espelhos, que o focalizam sobre um alvo distante. O resultado é um fluxo intenso e invisível de energia térmica. O efeito sobre o alvo não é explosivo, é um processo de aquecimento rápido e localizado. O feixe de laser funciona como um maçarico, só que pode operar a quilômetros de distância. Quando o feixe atinge uma superfície, ele eleva rapidamente a temperatura até o ponto de fusão ou ebulição. Em um drone, isso pode significar queimar uma superfície de controle, fazendo-o perder estabilidade aerodinâmica. Em um barco pequeno, pode incendiar combustíveis ou desativar o motor. Contra um morteiro ou foguete, o objetivo é aquecer o invólucro até que a carga explosiva detone prematuramente, longe do alvo pretendido. Existem diferentes tipos de lasers de alta energia, cada um com suas vantagens. Lasers de estado sólido, que usam cristais ou fibras ópticas, estão se tornando a tecnologia dominante. Eles são mais compactos, robustos e eficientes do que seus antecessores, como os lasers químicos que exigiam materiais voláteis e perigosos. O sistema LAWS, da Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, utilizava um laser de estado sólido. O segredo da eficácia não está só na potência, medida em quilowatts, mas também na qualidade do feixe e na sofisticação do sistema de mira. Um feixe perfeito é inútil se não conseguir acompanhar e manter o foco em um alvo em movimento. Esses sistemas são, portanto, uma fusão de engenharia de potência e tecnologia da informação. Eles dependem de sensores avançados, radares, câmeras infravermelhas e sistemas eletroópticos para detectar e identificar ameaças. Algoritmos sofisticados traçam a trajetória do alvo e direcionam o feixe com precisão microscópica. O sistema precisa levar em conta o movimento do alvo, o deslocamento da plataforma e as distorções atmosféricas, tudo em tempo real. É essa integração perfeita entre detecção, rastreamento e disparo que transforma um laser potente em uma arma realmente eficaz. Os Estados Unidos têm sido o principal motor do desenvolvimento de armas a laser, investindo bilhões de dólares para levar a tecnologia do laboratório para a frota e o campo de batalha. A Marinha dos EUA foi pioneira nesse campo. Já em 2014,
ela implantou o sistema de armas a laser AN/SEC-3, conhecido como LAWS, a bordo do USS Ponce. Esse sistema de 30 kW foi um verdadeiro teste de conceito, demonstrando a capacidade de desativar barcos pequenos e derrubar drones no Golfo Pérsico. O LAWS foi um passo inicial fundamental, fornecendo dados valiosos sobre a operação de uma arma a laser em um ambiente marítimo exigente. Com esse sucesso, a Marinha passou a implantar sistemas mais avançados. O mais proeminente é o Helios, ou High Energy Laser, with Integrated Optical Dazzler and Surveillance. Fabricado pela Lockheed Martin, o Helios é um laser de 60 kW, integrado com uma capacidade de dazzler de menor potência para cegar sensores inimigos. Em 2022, o primeiro sistema Helios foi instalado no destroyer USS Preble. Seu poder é o dobro do LAWS, oferecendo maior alcance efetivo e capacidade de neutralizar ameaças mais rapidamente. Ele representa a primeira integração tática de uma arma a laser ao sistema de combate Aegis de um navio de guerra. A Marinha não está sozinha. O exército dos Imamaritua está perseguindo agressivamente a tecnologia de laser para defesa aérea de curto alcance. Seu principal programa é o Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, ou DEM-SHORAD. Esse sistema monta um laser de 50 kW em um veículo blindado Stryker. O objetivo é fornecer proteção móvel para as tropas terrestres contra a ameaça crescente de drones, foguetes e morteiros. O primeiro pelotão de Strykers DEM-SHORAD foi entregue para testes operacionais em 2023, marcando um grande avanço ao colocar essa capacidade diretamente nas mãos dos soldados. Ao mesmo tempo, o Exército está desenvolvendo o Indirect Fire Protection Capability High Energy Laser, ou IFPC-ARL. Esse é um sistema muito mais potente, um laser de 300 kW montado em um caminhão, projetado para defender locais fixos e semifixos contra ameaças maiores, incluindo mísseis de cruzeiro. Um protótipo dessa arma poderosa atingiu vários alvos com sucesso em testes ao longo de 2024. Esses programas, Helios, DEM-SHORAD e IFPC-ARL, mostram uma estratégia clara e coordenada em toda a força militar dos EUSWAISU para implantar defesas a laser em camadas para uma nova era de guerra. Os Estados Unidos não são a única nação a desenvolver e implantar armas a laser. Os aliados da América também estão fazendo avanços significativos, impulsionados por suas próprias necessidades de segurança. Talvez o sistema mais conhecido seja o Iron Beam de Israel. Desenvolvido pela Rafael Advanced Defense Systems, o Iron Beam foi projetado para complementar o famoso sistema de defesa antimísseis Iron Dome. Embora o Iron Dome seja altamente eficaz, seus interceptores Tamir são caros. O Iron Beam oferece uma solução dramaticamente mais barata para interceptar ameaças de menor alcance, como foguetes, morteiros e drones. O Iron Beam é um sistema a laser de estado sólido de 100 kW. Seu desenvolvimento foi acelerado devido à persistente ameaça de ataques de foguetes enfrentada por Israel. No início de 2024, o Ministério da Defesa israelense anunciou que o sistema seria implantado operacionalmente antes do previsto, com as unidades iniciais sendo integradas à rede de defesa aérea multicamadas do país. O propósito do sistema, é claro, lidar com o alto volume de ameaças de baixo custo, economizando os interceptores mais caros do Iron Dome para alvos mais sofisticados. O Iron Beam é uma solução pragmática nascida da necessidade urgente. Do outro lado do Canal da Mancha, o Reino Unido também está fazendo progressos significativos com seu programa Dragonfire. O Dragonfire é uma arma de energia direcionada a laser, ou LDEW, desenvolvida por um consórcio de líderes da indústria britânica, incluindo MBDA, Leonardo e Kinetic.
assim como seus equivalentes americano e israelense, é um laser de estado sólido, mas seu nível de potência exato permanece classificado, embora seja estimado na classe de 50 kW. Seu objetivo principal é fornecer defesa aérea e naval contra drones e embarcações de ataque costeiro rápidas. O Dragonfire atingiu um marco importante no final de 2025, com uma série de testes de disparo de alta potência realizados na Escócia. Durante esses testes, o sistema rastreou e engajou com sucesso alvos aéreos com alta precisão por vários quilômetros. O Ministério da Defesa britânico elogiou os resultados, destacando a precisão milimétrica da arma e o baixo custo por disparo. O plano é instalar o Dragonfire em navios de guerra da Marinha Real e veículos do Exército Britânico nos próximos anos. Tanto o Iron Beam quanto o Dragonfire demonstram que o desenvolvimento de energia direcionada é uma tendência global, com aliados-chave dos Estados Unidos investindo pesadamente para garantir sua própria vantagem tecnológica. Enquanto os lasers capturam a imaginação com seu poder visível, existe outra forma de energia dirigida que opera no espectro invisível: as micro-ondas de alta potência, ou HPM. Diferente dos lasers, as armas HPM não queimam nem derretem seus alvos. Na verdade, elas funcionam como um pulso eletromagnético direcionado, projetando uma rajada poderosa de radiação de micro-ondas para interromper, degradar ou até destruir sistemas eletrônicos. O efeito não é cinético, mas sim elétrico. Essas armas atacam o sistema nervoso do hardware militar moderno, fritando circuitos, sobrecarregando processadores e tornando tecnologias avançadas completamente inúteis. O mecanismo de uma arma HPM envolve a geração de um pico massivo e de curta duração de energia de micro-ondas, que é então focado por meio de uma antena em direção ao alvo. Quando essa onda de energia atinge um objeto metálico, como a fuselagem de uma aeronave ou a fiação de um drone, ela induz correntes elétricas extremamente poderosas em seu interior. Essas correntes são muito mais fortes do que os componentes foram projetados para suportar. O resultado pode variar de um soft kill temporário, em que o sistema apenas reinicia ou apresenta falhas, até um hard kill permanente, onde os circuitos são queimados de forma irreversível. Isso faz das HPM uma solução ideal para desabilitar centros de comando e controle, radares de defesa aérea e enxames de drones, tudo isso sem causar destruição física generalizada. O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos está na linha de frente do desenvolvimento dessas armas. Um dos projetos mais conhecidos é o TOR, sigla para Tactical High Power Operational Responder. O TOR é um sistema containerizado projetado para defesa de bases, utilizando uma antena poderosa para gerar um cone de energia de micro-ondas capaz de atingir e desabilitar múltiplos drones ao mesmo tempo. Ele foi criado especificamente para enfrentar a ameaça de enxames de drones, que poderiam sobrecarregar sistemas convencionais de defesa pontual. O TOR já passou por uma bateria de testes em campo e é visto como uma ferramenta vital para proteger bases aéreas. Outro programa americano importante foi o CHAMP, o Counter Electronics High Powered Microwave Advanced Missile Project. O CHAMP montava um gerador de HPM em um míssil de cruzeiro. O conceito era sobrevoar o território inimigo e disparar rajadas de micro-ondas em múltiplos alvos, desabilitando a infraestrutura eletrônica antes de um ataque principal. Apesar de o míssil CHAMP original não estar mais em desenvolvimento, sua tecnologia foi miniaturizada e está sendo integrada a outras plataformas. Esses programas deixam claro o interesse estratégico em armas não cinéticas, capazes de atingir objetivos militares com menos danos colaterais. Além dos lasers e micro-ondas, um terceiro tipo de arma avançada há muito tempo desperta o interesse militar, o canhão eletromagnético, ou railgun.
Diferente das armas de energia dirigida, o Railgun é uma arma cinética, pois dispara um projétil físico, só que ele faz isso sem usar propelentes químicos, como pólvora. Em vez disso, utiliza o poder bruto do eletromagnetismo. Um Railgun é composto por 2 trilhos condutores paralelos e um projétil encaixado em uma armadura condutiva, colocado entre eles. Quando uma corrente elétrica gigantesca é pulsada pelos trilhos, cria-se um campo magnético intenso que acelera o projétil ao longo dos trilhos a velocidades incríveis. O potencial dessa tecnologia é realmente impressionante. Um Railgun pode lançar um projétil a velocidades superiores a Mach 7, ou seja, 7 vezes a velocidade do som. Essa velocidade extrema confere ao projétil uma energia cinética imensa, permitindo destruir alvos apenas pelo impacto, sem necessidade de carga explosiva. Também oferece um alcance fenomenal, potencialmente acima de 100 milhas náuticas. Além disso, os projéteis são menores e mais seguros para armazenar do que munições convencionais, permitindo que um navio transporte muito mais disparos. Essa combinação de velocidade, alcance e segurança fez do Railgun uma prioridade para a Marinha dos Estados Unidos por mais de uma década. Mesmo após anos de desenvolvimento e testes bem-sucedidos, a Marinha Americana encerrou oficialmente o financiamento do programa de Railgun em 2021. As razões são complexas. Os desafios de engenharia eram enormes. O disparo gerava calor e força extremos, fazendo com que os trilhos se deformassem e se desgastassem após apenas algumas dezenas de tiros, um limite crítico para uma arma naval. Além disso, os sistemas necessários para a geração e armazenamento de energia eram difíceis de integrar aos navios existentes. Por isso, a Marinha decidiu redirecionar seus recursos para mísseis hipersônicos e lasers de alta energia, considerados tecnologias mais maduras e viáveis. No entanto, a história do Railgun não terminou. Enquanto os Estados Unidos pausaram seus esforços, outros países avançaram. A China, em particular, demonstrou grande interesse. Em 2018, fotos de um navio de desembarque chinês, o Haiyang Shan, aparentemente equipado com um Railgun, circularam pelo mundo. Relatos sugerem que a China continuou testando e pode estar mais próxima de operar um Railgun naval do que os próprios americanos. O Japão também apresentou seu próprio protótipo. Ou seja, a corrida pelo canhão eletromagnético pode ter sido suspensa em Washington, mas segue firme em outros lugares, representando uma possível surpresa estratégica nos próximos anos. O desenvolvimento de armas de energia dirigida se tornou um novo campo de competição entre grandes potências. Em 2026, os Estados Unidos, a China e a Rússia são os líderes claros dessa corrida tecnológica, cada um buscando essas armas para neutralizar as vantagens dos outros e garantir uma posição estratégica. Atualmente, os Estados Unidos detêm uma vantagem em maturidade e implantação de seus sistemas, especialmente em lasers de estado sólido para a defesa aérea, naval e terrestre. Programas como o Helios e o DM-SHORAD estão passando do estágio de protótipo para o serviço operacional, proporcionando às forças americanas experiência real com essa nova classe de armamento. A China é uma competidora determinada e avança rapidamente. Embora seus programas sejam mais opacos, publicações técnicas e eventuais exibições na mídia estatal revelam um esforço massivo e bem financiado. A China está desenvolvendo lasers de alta energia, micro-ondas de alta potência e railguns. O foco está em capacidades assimétricas, especialmente em sistemas para neutralizar ativos tecnológicos americanos. Isso inclui lasers anti-satélite, armas de micro-ondas para desabilitar frotas navais e o já mencionado Railgun. Para Pequim, as armas de energia dirigida são uma forma de saltar etapas da evolução militar convencional e desafiar a supremacia americana no Pacífico. A Rússia
também investe no desenvolvimento de sistemas de energia dirigida, embora seu progresso pareça mais irregular. Moscou anunciou publicamente vários programas. Um deles é o Peresvet, um sistema a laser móvel apresentado pelo presidente Putin em 2018. A função exata do Peresvet ainda é debatida, mas acredita-se que tenha sido projetado para ofuscar ou cegar satélites inimigos. A Rússia também afirma estar trabalhando em armas de micro-ondas e outros sistemas inovadores. Mas sanções internacionais e limitações tecnológicas podem estar dificultando o ritmo e a escala do desenvolvimento em comparação com Estados Unidos e China. Além das três grandes potências, outros países estão buscando nichos próprios. O Iron Beam de Israel e o Dragonfire do Reino Unido são exemplos de aliados, desenvolvendo sistemas adaptados às suas necessidades específicas de defesa. França, Alemanha e Turquia também anunciaram programas de armas a laser, principalmente para defesa naval e aérea. Esse movimento, embora ainda restrito a nações industrializadas avançadas, mostra que a energia dirigida deixou de ser um conceito teórico exclusivo das superpotências. Ela está se tornando parte integrante dos arsenais militares modernos, criando um ambiente estratégico cada vez mais complexo e dinâmico. À medida que as armas de energia dirigida passam dos laboratórios para as linhas de frente, surgem questões estratégicas e éticas profundas. A velocidade e precisão dessas armas oferecem a possibilidade de guerras mais limpas e controladas, com menos danos colaterais. Um laser pode desativar o motor de um pequeno barco pirata sem ferir a tripulação ou destruir a embarcação. Uma arma de micro-ondas pode inutilizar a eletrônica de uma instalação sem demolir o prédio. Essa promessa de efeitos cirúrgicos e baixo dano colateral é um grande impulso para o desenvolvimento dessas tecnologias. Porém, essas mesmas características trazem dilemas éticos difíceis. O desenvolvimento de dazzlers, ou lasers cegantes, é especialmente polêmico. Embora projetados para desativar sensores, eles podem cegar permanentemente soldados humanos, o que viola protocolos internacionais sobre armas que causam cegueira. O sistema de negação ativa, uma arma de micro-ondas criada para controle de multidões não letal, provoca uma sensação intensa de queimação na pele, sem causar danos permanentes. Mas, afinal, onde está o limite entre um meio de dissuasão não letal e uma ferramenta de tortura? A natureza instantânea e silenciosa dessas armas também complica as regras de engajamento e a percepção do que constitui uma ameaça iminente. Olhando para 2030 e além, a tendência é clara. Armas de energia dirigida serão mais potentes, compactas e integradas. Lasers provavelmente chegarão à classe dos megawatts, potentes o suficiente para ameaçar alvos blindados, como mísseis de cruzeiro e aeronaves. A miniaturização permitirá que sistemas de micro-ondas e lasers sejam instalados em caças, drones táticos e até mesmo em equipamentos individuais de soldados. O campo de batalha do futuro será composto por defesas em camadas, nas quais lasers, micro-ondas e sistemas cinéticos atuarão juntos para criar uma barreira quase impenetrável contra ataques. Mas essa corrida tecnológica traz também o risco de desestabilização. Um país que acredita ter uma defesa perfeita pode se sentir mais disposto a arriscar um conflito. A capacidade de desabilitar satélites com lasers pode desencadear uma guerra no espaço, com consequências devastadoras para a economia global, que depende desses sistemas. Neste momento em que estamos à beira dessa nova era, o desafio não é apenas construir essas armas, mas criar um arcabouço de doutrina, estratégia e legislação internacional para gerenciá-las. A espada invisível já foi desembainhada. A sabedoria com que a utilizarmos vai definir a segurança e a estabilidade do século XXI.